Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos fazer uma reflexão. Hoje a reflexão está em 2 Reis 7, do 1 ao 9. Versículo 1 diz: Então disse Eliseu: Ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: Amanhã a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém o capitão a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: Eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comereis. No versículo 3 fala sobre 4 leprosos. Ali diz: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos: Entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Vamos agora fazer uma recapitulação aqui. O profeta Eliseu foi usado por Deus para falar para o rei daquela cidade ali que a crise que eles estavam vivendo iriam acabar amanhã. Porque se você estudar o capítulo anterior, vai falar sobre a crise que eles estavam vivendo. A cidade estava sitiada, ninguém saía e ninguém entrava. E a comida estava acabando, tinha acabado. Se você estudar o capítulo 6 de 2 Reis, você vai ver ali quão grave que era a situação. Que eles estavam chegando ao ponto ali, eles vendiam uma cabeça de jumento por 80 pesos de prata, que hoje é equivalente aí a R$1.500. Eles estavam vendendo também uma xícara de esterco de pomba. Quem come esterco de pomba? Olha só para você ver a crise que eles estavam vivendo. Pior do que a crise que nós estamos vivendo hoje. E se você estudar um pouco mais o capítulo 6, ele fala sobre 2 mulheres, que a crise estava tão grande que uma falou assim: vamos pegar nossos 2 filhos, eu mato o meu para a gente comer e você mata o seu para a gente comer. Uma matou o dela e as 2 comeu, mas a outra não quis matar o filho dela. Então só para você ver a situação que eles estavam vivendo, a crise. Mas o profeta ele foi indicado ali, usado por Deus para falar que amanhã iria acabar. No versículo 1 fala: Eliseu: Assim diz o Senhor, amanhã a estas horas mais ou menos dar-se-á a um alqueiro de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém o capitão a cujo braço o rei se apoiava, respondeu o homem de Deus: Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta a ele: Eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Às vezes, a maioria das vezes, a gente não escuta a voz de Deus, sabe por quê? Como o rei, como o capitão ali dele, com muitos afazeres, muitos bens, família. Talvez eles pensou assim: eu tenho minha família, eu tenho as minhas coisas, o que eu vou fazer ouvir isso daí? Não, ainda que o Senhor fizesse janela no céu, não poderia suceder isso, é impossível. Mas só que 4 leprosos que não tinha nada, que estavam ali naquela porta. Primeiro, porque os leprosos estavam à entrada da porta da cidade, porque primeiro eles não eram bem-vindos às cidades. Os leprosos tinham que ficar distante das pessoas, e quando eles passavam, eles tinham que andar com um sinete balançando e falando: olha o leproso, lá vai o leproso, sou imundo, para avisar. Mas aqui eles ouviram a voz de Deus. 4 leprosos que não tinham nada, ele não temia a nada.
Ali ele disse assim: se entremos na cidade há fome, no versículo 4, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. E por que eles disseram isso? Porque eles não tinham nada a temer. E hoje? Hoje nós temos. Hoje a gente teme muito, porque a gente tem muitas coisas. Ah não, e o meu trabalho, o que eu vou fazer se eu pegar e deixar o meu trabalho por causa do sábado? Ah, o que eu vou fazer? Minha filha é doente, como é que eu vou pagar minhas contas? Ah, o meu carro, minha esposa, meu marido. E aqui a palavra de Deus mostra pra gente que quando a gente nada tem, a gente nada teme. Mas não que eu estou dizendo para você que é errado a gente ter coisa, a gente amar a nossa família, a gente amar os nossos entes queridos, nosso trabalho. Não, quero dizer para você que você deve mudar a sua mente. Sabe por quê? Porque Satanás, sabe por que Satanás ele te atormenta? Porque ele sabe que você tem coisas. E hoje eu vou te ensinar a como que você vai mudar esse jogo. Porque quando Satanás te dizia: eu vou destruir a sua família, eu vou acabar com as suas finanças, eu vou acabar com a sua saúde, sabe o que você tem que fazer? E dizer para Satanás: tem que agir como esses leprosos, eles não tinham nada, mas você também não pode ter nada tendo tudo. Ou seja, nada é meu, é tudo de Deus. A minha saúde não é minha, é de Deus, fala com Ele. O meu carro não é meu, fala com Ele. A conta atrasou, não é minha, é de Deus, Ele vai prover. A enfermidade, bateu o câncer, não é meu, a minha saúde é de Deus, Ele vai fazer o milagre. Então, descansa no Senhor, entregue o seu tudo para Deus. E olha só que lindo o final dessa história. Ali no versículo 5 que fala que eles levantaram ao anoitecer e foram para o arraial, né? E ali fala, no versículo 6, porque o Senhor fizera no arraial dos Círios ruído de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós, os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Olha que lindo! 4 leprosos que não tinham nada, não eram nada, eram os desprezados, e Deus usou eles para fazer um milagre, para salvar uma nação. Os sírios estavam achando que os passos daqueles leprosos eram os passos de um exército, mas não era. Era Deus fazendo como se fosse um passo do exército. Você sabia? Se você confiar em Deus, os seus passos, a sua vida pode ser como um exército. Você pode ser forte, você pode vencer grandes batalhas, se você confiar em Deus, se você ouvir a sua voz. E através desses 4 leprosos, uma nação inteira foi reconstruída, foi salva, foi alimentada. Se você continuar lendo no versículo 8, eles não guardaram a bênçãos para si, eles fizeram uma deles, saquearam ali algumas barracas, levaram ouro, se esconderam, entraram em outras, levaram mais ouros e esconderam. Aí depois eles falaram assim, no versículo 9, eles disseram: não fazemos bem este dia, é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Depois eles foram anunciar as boas novas. E chegando lá, o rei disse assim, talvez: eu acho que é uma armadilha que eles estão tramando, como eles foram e voltaram vivos. Mas não, eles dizem que eles fugiram. Mal eles sabiam que Deus tinha livrado, Deus tinha feito um milagre.
Mas só que no versículo 10 diz assim: vieram, pois, e brandaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos, atados, e as tendas como estavam. E sabe aqui, aquele rapaz, porque o capitão estava com o braço se apoiando sobre ele, no versículo 13 aqui fala que um dos seus servos respondeu, disse: tome-se, pois, 5 cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas. E se você parar para analisar, o final daquele homem foi como o profeta disse, que ele não iria, ele só iria ver, mas só que ele não iria comer. E fala que o fim dele foi trágico. Ali, ele caminhando, a multidão passou por cima dele e ele morreu pisoteado pela multidão. E hoje eu quero dizer para você, em quem você está se apoiando? Em quem você está se apoiando? Tome cuidado com quem você está se apoiando. E seja como esses leprosos, sabe? Não são os maiores pregadores, os maiores cantores que vão trazer o grande reavivamento, não. São os leprosos. São os leprosos que escutam a voz de Deus. São todos aqueles que escutam a voz de Deus. Então hoje aprenda a escutar a voz de Deus em nome de Jesus.